assim, pastor. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quando um casal casa, eles estão fazendo uma aliança, né? A Bíblia diz que eles formam um só corpo, né? Uma só comunhão. Isso quer dizer que eles estão grudados um no outro? Não, quer dizer que eles têm que, se não tem, tem que ter. Um só pensamento e uma só comunhão. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um só, porque eles têm um só pensamento e uma só comunhão. Ou seja, Deus não faz nada sem o Filho e sem o Espírito Santo, tá? E o Espírito Santo não faz nada sem Jesus e sem o Pai. Um não faz nada sem o outro. Assim tem que ser o casal também. Um não faz nada sem o outro. Assim tem que ser a igreja do Senhor, viu? A gente tem que estar em um só pensamento, em uma só comunhão, tá? Porque nós somos um só. Como assim um só? Nós somos o corpo de Cristo e Ele é a cabeça desse corpo. Está entendendo? Amém? Amém. Então, veja bem, nós acreditamos na divindade eterna, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, tá? Acreditamos que o Pai, cuja glória é tão inescendivelmente brilhante que o homem mortal não pode contemplar sua face e ainda viver, mas cujo coração foi tão transbordante de amor e piedade pelos seus filhos perdidos e vítimas do pecado, que ele voluntariamente deu seu Filho unigênito para redimi-los e reconciliá-lo com o mesmo, né? O Filho, coexistente, eco eterno com o Pai, que concebido pelo Espírito Santo é nascido da Virgem Maria, assumiu a forma de homem, suportou nossos pecados, levou, preste atenção, irmãos, levou nossas tristezas e pelo derramamento de seu precioso sangue sobre a cruz do Calvário adquiriu a redenção para todos que nele crêem. Amém? E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito do Pai derramado onipotente, onipresente, realizando uma missão indivisivelmente importante sobre a terra, convencendo de pecado, de justiça e de juízo, levando pecadores ao Salvador. Se vocês estão aqui hoje para se batizar, vocês que vão se batizar, saibam que não foi carne nem sangue que revelou para vocês que vocês são pecadores, mas foi o Espírito Santo que fez com que você se conscientizasse disso. Amém? Todos nós hoje que nós estamos aqui no caminho do Senhor, quem revelou isso para nós foi o Espírito Santo. Ele que nos revelou. Então, o trabalho do Espírito Santo é nos conscientizar dos nossos erros e das nossas falhas. Amém? Ele faz o trabalho dele, ele nos conscientiza dos nossos erros. Agora vai de nós aceitar ou não aceitar servir o Senhor. Amém? Então esse é o trabalho do Espírito Santo. Olha, Deus fez a parte dele, enviou o Filho dele, tá? Não é verdade? Enviou o Filho dele para nos salvar. E Jesus fez a parte dele nos salvando. E hoje o Espírito Santo está aqui na terra nos conscientizando do nosso erro. Viu? Mas só que ele não obriga ninguém a fazer a vontade de Deus. Ele só nos conscientiza. Você está entendendo? O Espírito Santo só faz aquilo. Aliás, ele faz o que é certo, né? Nos orientando. Agora a gente vai e segue se quiser. Porque nós temos o livre arbítrio para escolher entre fazer a vontade de Deus e não fazer. Amém? Então nós acreditamos nisso. A Igreja do Evangelho Quadrangular, que agora vocês fazem parte. Acreditamos na queda do homem, o plano da redenção, que foi, né, Jesus Cristo salvando a humanidade. Acreditamos na salvação pela graça, tá? Que vocês vão aprender isso com o passar do tempo, vocês vão aprender. Arrependimento e aceitação, um novo nascimento. Cremos que a mudança que se efetua no coração e na vida por ocasião da conversão é absolutamente real. Que o pecador é então absolutamente real. Que o pecador é então nascido de novo, de maneira gloriosa e transformadora, tal que as coisas velhas são passadas e tudo se faz novo. De tal modo que coisas anteriores desejadas são agora desprezadas, enquanto coisas outroras aborrecidas são agora respeitadas e sagradas. E que tendo sido agora a ele imputada a justiça do Redentor e recebido do Espírito de Cristo, nossos desejos, novas aspirações, novos interesses e uma nova perspectiva da vida, do tempo e da eternidade, enche o coração lavado no sangue, de modo tal que o seu desejo se torna agora abertamente confessar e servir ao Mestre, sempre procurando as coisas que são de cima. Amém? Então veja bem, irmãos, o novo nascimento é assim. Olha, quando vocês vão se batizar, a velha criatura, que é, como é teu nome, filho? Joyce. A Joyce, né? A velha Joyce, aquela antes dela aceitar Jesus,
ela vai ser sepultada na velha, ou nas águas do batismo. Aí o que acontece? Ela vai ressuscitar dali. Mas isso tudo é fé. Isso não quer dizer que a Joyce vai sair dali da água totalmente perfeita. Isso não existe. Você está entendendo? Mas isso quer dizer que ela acredita que através desse ato que ela está praticando, viu? A glória de Deus futura, bem próxima, já se realizou na vida dela. Vocês estão entendendo? Amém? Amém? Quer dizer, tudo é pela fé. Hoje nós vivemos pela fé. Eu acredito que eu vou conseguir isso aqui. Uma casa, por exemplo. Eu acredito que o meu filho, né, aquele que bebe, que fuma, ele vai ser um servo do Senhor. Eu creio e eu tomo posse. Isso é viver pela fé. Vocês estão entendendo? Eu acredito que eu vou morar com Deus no céu, porque Ele está trabalhando na minha vida e as coisas velhas eu vou me libertando e vou me transformando em uma nova pessoa. Está entendendo? A fé é isso, é você acreditar. Entendeu, irmão? Acreditar que tudo vai passar, porque a Bíblia diz que tudo passa. Só as palavras do Senhor que permanecem para si. Amém? Então, é isso que acontece, que muitas pessoas elas dizem assim: ah, eu não vou me batizar porque eu ainda sou assim, ainda tenho que mudar muito, irmãos. Primeiramente, quando João Batista batizava, ou quando ele falava do arrependimento, que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados, as pessoas aceitavam a Jesus e na mesma hora João Batista batizava. Não é verdade? Se você for ler na Bíblia, você vai ver que João batizava na hora. Não tinha esse negócio que hoje em dia tem crente por aí, tem denominação que diz que o pastor precisa dar estudos durante não sei quanto tempo. E aí se a pessoa morrer? Hein? Ela teve a oportunidade de se batizar. E de quem foi a culpa dela não ter se batizado? Foi do pastor. Ou até daquela pessoa que botou na tua cabeça para você não se batizar. Então é por isso que a gente tem que ter, olha, consciência disso. Que nós temos que cumprir a palavra do Senhor. A palavra de Deus tem que se cumprir na nossa vida, mas isso depende de nós. Nós não podemos ser obrigado por ninguém, mas nós podemos nos obrigar a fazer a vontade do Senhor, que é para o nosso próprio bem. Vocês estão entendendo? Então, se você crê, você vê a glória de Deus, diz o Senhor. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Mas se tu não crer, o que eu posso fazer? Né? Em outras palavras, é exatamente isso que ele fala. Tá? Se tu crer, tu verás a glória de Deus.